É uma resposta a um ataque gratuito, gente, absolutamente gratuito que eu recebi hoje do Rodrigo Constantino nas redes sociais. Eu e o Constantino, a gente trabalhou durante anos juntos lá no 3 em 1 da Jovem Pan. A gente sempre teve uma relação mútua de respeito, embora a gente tenha divergido em várias ocasiões ali, vários momentos, mas a gente sempre dialogou e se relacionou bem. E eu não sei porquê, ele ficou muito incomodado pelo fato de eu ter simplesmente emitido a minha indignação com a cassação do ex-deputado agora Deltan Dallagnol. Ele achou um absurdo, como se eu não tivesse o direito, talvez, de falar, somente ele tivesse esse direito. E aí eu não quero aqui ficar falando do Constantino especificamente, eu quero ser propositivo aqui, porque eu acho, sinceramente, que você ficar atrás de um computador falando mal das pessoas 24 horas por dia é tudo menos produtivo. Então eu quero focar na produtividade nessa minha fala. Essa postura que o Constantino tem, qual é a postura? É você olhar para aquele cara que não concorda 100% contigo, mas ele concorda com 2/3 daquilo que você fala. Ele concorda com 50%, ele concorda com 70%, mas ele não concorda com tudo que você fala. Só que pessoas assim como o Constantino existem de monte. E eu acho que estão fazendo um mal absurdo para o debate público, porque eles utilizam uma prática, que é a prática que, na minha avaliação, foi uma das grandes causas da derrota de Jair Bolsonaro no ano passado, que é a taxação, a rotulação completa das pessoas em um certo autoritarismo de dizer ou você está comigo ou então fora. Aqui ele usa um argumento de que o Paulo Matias fez o L. Então, ninguém aqui fez L nenhum, quem me conhece sabe disso. Agora, eu não gritei mito, mito, mito. E não me arrependo de ter feito isso. Porque, na minha avaliação, eu vi ações absolutamente equivocadas, como foram, por exemplo, indicações de Bolsonaro, tanto para a PGR quanto para o próprio Judiciário. Deltan Dallagnol foi cassado com votos de ministros que o Bolsonaro indicou. O próprio Bolsonaro disse, eu acabei com a Lava Jato no discurso dele. Era visível aquilo. Mas eu não quero entrar nessa linha, não quero ficar resgatando o passado. Eu quero, tentar ser propositivo no seguinte, agora não é hora de você olhar para aquele cara que não concorda totalmente com você e chutá-lo. Existem pessoas que não se sentem representadas por um governo petista, mas que não necessariamente precisavam fazer uma ode a Bolsonaro. Existem pessoas que, de alguma forma, hoje estão incomodadíssimas com os avanços do Poder Judiciário sem nenhum tipo de contraponto no Brasil e que, de alguma forma, querem se manifestar. E qual o problema disso? Só podem se manifestar aquelas pessoas, de alguma forma, que gritaram mito, mito. O que é isso? Que autoritarismo é esse? Quem defende liberdade não quer deixar o outro falar. Agora é hora de você olhar para as pessoas e falar o seguinte, eu não quero focar naquilo que eu não concordo contigo. Eu quero focar naquilo que eu concordo contigo. Agora é hora de agregar. E não das pessoas ficarem se xingando, se rotulando. Enquanto isso, nós temos por muitas vezes um governo, que hoje é um governo de esquerda, cometendo inúmeras ações das quais eu discordo, seguindo livre, leve e solto. Enquanto isso, o Constantino, e eu cito Constantino não por ele, mas Constantinos da vida, atrás de um computador, xingando o Paulo Matias, xingando o Kim Kataguiri, xingando o fulano. Acabou isso. Avança, cara. Maturidade. Vamos pra frente. Parece um puta de um bebê chorão. Chega disso. Democracia é isso aí. É você não concordar 100% com as pessoas e ter o direito de falar. Uma choradeira absurda. Vamos construir uma oposição que seja absolutamente decente. E eu tô junto nessa. E, vamos sentar para dialogar. Eu não me sinto representado por esse governo. Vocês sabem disso. Agora, ficar xingando na internet, cara, não contem comigo para isso, de verdade. Para mim, uma das grandes causas da volta do PT ao poder é justamente esse tipo de postura. Vamos construir mais do que desconstruir.
Tamo junto. Bom, meus irmãos, vocês viram aí, já comecei colocando depoimento, né, desse cara aí, é Paulo Martias, né, acho que é esse o nome dele. E ele faz aquele programa, né, 3 em 1, né, da Jovem Panos. E o cara falou a verdade, meus irmãos. Esse fanatismo ao bolsonarismo foi a grande derrota dele mesmo. O bolsonarismo, meus irmãos, ele foi uma coisa que saiu se apropriando de tudo que era o despertar verdadeiro da população. Aquele despertar que as pessoas tiveram, né, antipetismo, ele entrou no meio. Não foi ele que formou o antipetismo. O antipetismo existia e ele absorveu essa onda. Tentaram primeiro com Aécio Neves, não conseguiram, né? O Bolsonaro era o cara que falava mais parecido com o que o povo estava pensando. Você vê que tantas coisas como o mito, né, que era Enéas. Tem aquela parada lá que era um meme, né, que era... Porque os caras estavam o óculosinho nele e a galera gritando... Ah! Não sei o que, Dom, era uma parada dessa. Acho que vocês devem lembrar, né? O pessoal pegava aquelas entrevistas do Dr. Enéas, fazia os cortezinhos e colocava lá a lacrada em cima, né? O senhor dirigiu o nosso país. Aí vira aquilo ali, transformaram em Bolsonaro. Não podia ser Bolsonaro porque ele tá vivo, né? Enéas, como já se foi, né? Ficou a história dele, aí o mito, porque de tantas coisas que o cara fez, assim, que representava o povo de grandiosa, de verdadeira, que o cara pensa, não era uma pessoa viva, deve ser um mito isso aí. Então combinou bem para Enéas, né? O mito. Parece mais uma lenda grega, uma lenda, né? Desse tipo. Você vê que eles não pouparam nem a parada da terra plana. Tinha a galera falando em terra plana, bota no meio do movimento também. Quer dizer, tudo que podia absorver, ele foi se apropriando daquilo. E depois, o próprio cara veio e disse a verdade. Eu sou de centro, não sou de direita. Antes. Qualquer um presidente que porventura distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. E daí? Qualquer um pode, se eu der, por exemplo, um ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, qualquer um pode, então, né, me questionar. Vem sendo feito ao longo dos últimos anos. O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda. Se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Agora. Olha o que se falou do Centrão. É claro que o presidente tem que ter algum tipo de relação e de conversa, porque esses caras votam as pautas de interesse do governo. Agora, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ou falam que Jair Bolsonaro é um incompetente, que não tem base e que não tem governabilidade, ou ele tem alguma relação com o Congresso. A imprensa sempre reclamou de mim que eu não tinha diálogo. Eu não conseguia atingir a governabilidade. Eu perguntava, o que é governabilidade para vocês? Porque eu sempre questiono a imprensa, que ninguém respondia nada. Bem, o que eu fiz a questão de 2 meses para cá? Eu falei, olha, nós temos que ter uma agenda positiva para o Brasil. Eu vou começar a conversar com os partidos de centro também. E eu conduzi a conversa ao longo dos últimos 2 meses. Conversei com praticamente todos os líderes e presidentes de partido e líderes de partido também. Sim, alguns querem cargos. Eu não vou negar isso daí. Alguns, não são todos. Vou trabalhar, vou gravar o vídeo. Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto, hein? Valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, tá aqui valeu. o nosso presidente. A chegada dele nesse nosso projeto para mudar o Brasil e o Congresso e o Executivo tem que trabalhar juntos para atingir isso. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? Fui do então PFL. Né? No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB. O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigla aqui. Agora, nós temos 513 parlamentares.
O tal centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então... E por isso que eu falava, a direita é canhota. Mas mesmo assim, né, os próprios caras que causaram a volta do Lula estão aí cobrando, dizendo aí, faz o L, né, pra galera que teve consciência, que sabia que aquilo ali não ia ter outro resultado a não ser esse aí que teve. Derrota, fracasso. Seja pela vontade do povo ou não. Foram várias coisas que levaram a condição necessária que o sistema queria para fazer o que fez. E a gente é obrigado ainda, né, a ouvir essas piadinhas desses trouxa que fizeram isso. É engraçado se você percebeu aí, né, o cara falando justamente disso aí, tem gente lá comentando: não, porque você não apoiou o Constantino. Constantino lá, mandando o povo ir pra frente dos quartéis, incentivando isso, lá dos Estados Unidos, na segurança dele, né? Todo bonitão lá na segurança dele, dizendo ao povo: vai, trouxa. Aí levar spray de pimenta na cara, porrada nas costas. E ele fazendo lá: eu tô daqui lutando por vocês, estava no sofá, tocando uma. Quer dizer, meus irmãos, é difícil mudar as coisas. Não vai mudar não, não vai mudar não. Porque em vez de ter união, né, é feito o cara disse, e eu concordo plenamente. Não é hora de ficar porque você só concorda 30% comigo, 70%. Não, mano, vamos pegar os pontos, né, que a gente concorda e vamos ter aquela noção, né, dizer, não, é isso que precisa ser feito, mano. Do jeito que tá, não dá. Não é ficar com esse extremismo, porque o extremismo tá destruindo o país. Eu não sei onde é que a galera quer que chegue ainda. E qual o resultado espera disso, né? O que é que esperam tirar de bom disso? Antes a gente pegava ali pra bicho, agora não pode mais. Tu viu que é contramão? E só sei, meus irmãos, que quanto mais umas ruas cabulosas, né? Por aqui, família, eu nunca ando muito não. Já passei, mas faz muito tempo. Deve ter uma pista. É, tem isso aí. E agora não volta mais pra pista não. Ah, vai, que merda. Eu vou tentar nessa outra, se não tiver a gente... Deve ter alguma aqui que não é possível. Então, meus irmãos, fiz esse vídeo aí rapidinho. Tô aqui na Cristina, são 4 e pouca da manhã. Pra ver se a galera se liga, né? Aqueles que ainda estão... Poxa, rapaz, isso aqui é uma bosta mesmo. Olha, essa cidade minha tá uma tranqueira, viu, família? Você pensa numa tranqueira, você pensa aqui. Os caras fecham a rua, aí não bota a sinalização de onde tá a bosta do atalho, do desvio. E você tem que adivinhar. É isso. Se você concorda ou não, deixa a tua opinião aí, meus irmãos. Eu acho que se não houver conscientização, porque é uma coisa que a gente tem que aprender com a esquerda. Os caras são pequenos, os caras são minoria, mas são unidos. Você vê os caras defendem uma coisa hoje, aí um deles lá vai e fala merda. Aí eles vão dizer, não, mas nesse contexto aí tá certo. Eles passam o pano mesmo, meu irmão. Eles são unidos. Aí é um povo pouco, né, mais organizado. E é como o livro deles mesmo diz, né? Uma minoria organizada vai sempre suprimir a maioria desorganizada. Enquanto os patriotas ficam aí, né? Não arranca rabo por picuinha. Então muda esse pensamento, já era, meus irmãos. Então é isso. Um abraço e fui.